Olá! Hoje eu vim aqui para compartilhar com você uma dica de leitura deste livro aqui que você está vendo. Esse livro se chama Mindset, é da Carol Dweck. Ela é PhD, professora da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E ela foi uma das primeiras precursoras a usar esse termo, né? Que hoje em dia a gente escuta mindset. E eu fui atrás para entender um pouco melhor. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Vem no vídeo, me acompanha porque esse vídeo tá ótimo. Então, esse livro aqui, Mindset, que significa que se a gente fosse traduzir pro português mesmo, seria o cenário da mente, mas na verdade a gente não traduz desse jeito. Ele significa a nova psicologia do sucesso. Esse livro tem em português, eu gostei muito dele porque foi o meu primeiro livro não didático em inglês, então eu tô muito orgulhosa de mim mesma, de ter conseguido terminar de ler ele. Gente, eu levei exatamente 11 meses para ler, 11 meses, mas como uma bela de uma brasileira que não desiste nunca, eu continuei. É claro que eu fui fazendo minhas anotações, fui marcando as coisas, levei ele para um monte de lugar que eu fui, eu levava ele junto, porque como não é minha língua nativa o inglês, então eu precisei prestar mais atenção e aí eu traduzi algumas coisas que eu não entendia para eu realmente ter a compreensão dele. Eu gostei bastante dele. Esse livro aqui ele tem em português, ele é vendido na Saraiva, ele é bem barato, custa acho que uns R$38, vale muito a pena a leitura e eu vou contar um pouquinho para você então sobre o que se trata. Como você já sabe, eu adoro ler e eu estudei 8 anos de inglês e eu não acreditava no meu potencial de falar inglês e conversar com as pessoas. Eu não achava que eu era capaz de ler um livro que é um livro escrito por uma psicóloga, eu não me achava capaz de ler ele em inglês. Então, só de eu ter lido esse livro, para mim já foi uma mudança de mindset, né? Eu já tinha lido outros livros em inglês, né? Eu já li vários livros em português, mas esse daqui foi uma grande vitória, uma quebra de paradigmas, eu falo, né? Eu fui achando tudo que eu achava importante no livro, eu fui anotando, eu fui revendo alguns conceitos, né? Eu até tirei uma parte do meu curso online que eu tenho para as consultoras de vendas, eu tiro desse livro justamente, que aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que é o mindset. Lá no treinamento eu ensino inclusive como você pode mudar o seu mindset, como você pode alterar isso, né? E essa é uma das grandes revelações do que se trata o mindset, e uma das grandes revelações do livro é que a gente consegue alterar a forma como a gente pensa, né? O mindset seria um cenário mental. Então, como é a forma que eu lido comigo normalmente, como eu me trato, né? A tradução dele seria atitude ou modelo mental. E aí, esse modelo mental, ele se dá basicamente de duas formas, né? O Rich Mindset, que seria um mindset bem sucedido, né? Um mindset bom pra gente, ou Poor Mindset, que seria um mindset pobre, um mindset que nos trava, né? De acordo com o nosso mindset, então, é a forma que a gente vai lidar com as coisas ao nosso redor, com a nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos relacionamentos pessoais, com nossos relacionamentos profissionais. E algumas dessas coisas, dessas crenças que a gente tem dentro da nossa mente, elas impactam profundamente a nossa forma de ver o mundo, de lidar com o mundo, né? O mindset, então, a gente tem dois tipos, né? Ela traz, então, dois tipos, né? Basicamente. É claro que nenhuma pessoa tem só um mindset ou tem só outro mindset. Cada vez você pode ter um mindset para cada situação específica. Mas o poor mindset, que seria a mentalidade fixa, a pessoa tem medo de errar, o erro começa a ser insuportável, né? É aquela tal daquela síndrome de Gabriela, lembra da música? Eu nasci assim, eu cresci assim. Então, a grande questão aqui é que a nossa mentalidade, o rich mindset, é uma mentalidade de crescimento, é uma mentalidade que vai
que chega ao sucesso através de esforço, né? Com prática, treino, método, a gente consegue desenvolver isso, a gente consegue gerenciar os nossos pensamentos, né? A gente consegue, às vezes, focar muito mais, a gente consegue exercitar mais nossa atenção para alguma coisa, o nosso foco, a nossa memória, os julgamentos, os pré-julgamentos que a gente faz. Então, aqui ela vai ensinar justamente, né? Que os nossos pensamentos, eles levam às nossas ações. E aí, muitas vezes, se a gente não pensa da forma correta, que ela traz aqui uma forma correta da gente pensar, se a gente não pensa da forma correta, muitas vezes a gente se trava. E é justamente sobre isso. Se você entende como funciona isso, a gente acaba se tornando literalmente mais inteligente, né? A gente consegue, a gente desenvolvendo esse Rich Mindset, a gente consegue superar os obstáculos. E ela traz justamente isso, onde nós estamos, né? Desde criança, então, a gente foi cultivando essas crenças, né? Então, assim, se você foi uma criança, por exemplo, quando criança, se você foi uma criança que recebeu muitos xingamentos dos seus pais, isso com certeza define a forma de como você lida com o mundo hoje, né? Um mindset fixo, ele é de julgamento, de medo. Já o Rich Mindset são as crianças que foram desafiadas justamente pelos pais, né? Que assim, os pais colocaram uma confiança, eu confio que você consegue e você vai conseguir. Ela traz um exemplo do Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete que a gente tem hoje. Ele perdeu mais de 300 jogos, ele errou mais de 3.000 cestas, e ele falhou muitas vezes, e ela traz isso, né? Ele não foi um grande vencedor por acaso. Ele foi uma pessoa que permaneceu, aprendeu, foi atrás, se desenvolveu. Ele não é à toa que ele foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. Então, através de prática, através de desenvolver essas técnicas, a gente consegue melhorar o nosso cenário mental, a forma como a gente pensa. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, eu espero que você leia esse livro, porque ele vai ser muito importante para você. Por favor, se você gostou do conteúdo, deixa um joinha, compartilhe com outras pessoas, com outras consultoras de beleza, porque eu tenho certeza que isso vai ajudá-las também. Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo!